Que bom você reservar esse tempo para estarmos juntos e sonharmos com o título da casa própria. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 5. Vamos juntos ler o texto e aí vamos pensar um pouquinho a respeito dele. 2 Coríntios, capítulo 5, o primeiro versículo diz assim: sabemos que, quando o nosso corpo terreno, esta tenda em que vivemos, se desfizer, teremos um corpo eterno, uma casa no céu, feita para nós, pelo próprio Deus, e não por mãos humanas. Esta semana eu assisti um filme muito interessante, Somos Todos Iguais, é o nome do filme. E no determinado momento do filme, um dos atores diz assim: todos nós somos moradores de rua, até chegarmos ao lar celestial. E esta frase ficou ecoando na minha mente, eu fiquei pensando a respeito desta frase, e fiquei pensando a respeito do quanto ela é uma verdade ou não para nós. O quanto ela concorre com aquilo que o texto bíblico diz, ou ela colabora com aquilo que o texto bíblico diz. E eu fiquei pensando então na condição, do morador de rua. Há pouco tempo atrás mesmo, todas as igrejas foram desafiadas a abrir suas propriedades para acolher um morador de rua, para poder assisti-lo nesse tempo de frio na cidade de São Paulo. E aí eu fiquei pensando nas experiências passadas que eu já tive em contato com o morador de rua, levando um lanche, levando uma sopa, fazendo uma oração, e alguns sentimentos brotaram no meu coração. E eu quero dizer a você que quando aquele ator ele disse que todos nós somos moradores de rua até chegarmos ao lar celestial, ele estava certo, ele está certo. É uma pena que eu não fiz essa conexão anteriormente. E eu comecei a pensar então no morador de rua, e a primeira coisa que eu consigo concluir a respeito de um morador de rua é que ele não tem segurança. Ele não tem segurança física, ele a todo tempo pode ser, atacado, a todo tempo ele pode ser, enxotado de algum lugar, a todo tempo ele pode sofrer uma violência física. Ele não tem segurança física, ele não tem segurança emocional. Como um morador de rua, ele pode olhar para si mesmo e muitas vezes ele está ali numa situação tão deplorável que emocionalmente talvez seja a área mais frágil da sua vida. Mas também o morador de rua, ele não tem esperança, ele não tem perspectiva. Eu sei que muitos estão na rua porque decidiram estar, mas muitos estão na rua porque não tiveram outra opção. Independentemente se foi uma decisão pessoal de estar na rua ou se foi uma circunstância que o levou a esta posição, eles não têm muita esperança. Até mesmo aquele que decidiu ali estar, ele não tem perspectiva. Ele decidiu ali estar e depois, agora ele não consegue mais sair desta condição. Ele não consegue olhar para o futuro e ver dias melhores. Ele não consegue sonhar. Ele não consegue ver, então, a possibilidade de ali ele encontrar uma condição que seja revertida. Então, o morador de rua, eu estive pensando nesta frase, nesta afirmação do ator, ele não tem segurança. Ele também não tem esperança. Mas também o morador de rua, ele não tem descanso. Por mais que ele possa, quem sabe, passar o dia inteiro dormindo, porque à noite ele não conseguiu dormir, porque à noite é o momento da sobrevivência dele, muitas vezes no frio, mesmo no calor, num dia mais agradável, é a sobrevivência dele. Muitas vezes ele troca a noite pelo dia, muitas vezes ele consegue dormir à noite, tenta trabalhar durante o dia para conseguir então alguma coisa que possa mantê-lo vivo. Mas o principal descanso que o morador de rua não tem é, de novo, tanto emocional quanto espiritual. E eu fiquei imaginando o homem e a mulher sem Jesus Cristo. O homem e a mulher sem Jesus, ele de fato pode morar nos melhores apartamentos da nossa região, pode ocupar as principais coberturas desta região, pode morar nas casas mais lindas que possam existir em nossa região, mas eles são como um morador de rua. Eles também lutam com a questão da segurança,
E trabalham para poder se sustentar, manter o seu status quo e abrem mão de um monte de coisa, muitas vezes do relacionamento familiar, muitas vezes, né, de amigos, muitas vezes de um relacionamento saudável, porque ele precisa manter o seu status quo. Ele não tem segurança. A economia muda, ele não tem segurança. O mercado cai, ele não tem segurança. Ele faz os seus investimentos na bolsa, na criptomoeda, e ele fica ali então acompanhando os gráficos noite e dia, inseguros, porque qualquer movimento brusco ele pode perder milhões. E anos atrás, 2, 3 anos atrás, nós ficamos sabendo de um grande investidor, ou um grande captador de investimentos, uma pessoa que estava aqui no nosso bairro e muitas pessoas investiam com ele e ele perdeu a liquidez num determinado momento. Nós tínhamos jogadores de futebol, nós tínhamos empresários, nós tínhamos então muitas pessoas que investiam dinheiro com este captador de investimento. E ele perdeu a liquidez. Qual foi a solução que ele encontrou para a vida dele? O suicídio. O suicídio foi a solução que ele encontrou para a vida dele. Saiu nos telejornais, na imprensa, né, na mídia impressa, saiu aí nos portais, né, morador aqui do nosso bairro. Sem Jesus, nós somos moradores de rua. Ou somos como moradores de rua, porque vivemos inseguro. Também, sem Jesus, não temos esperança. Se o nosso slogan é esperança é a última que morre, logo nós podemos afirmar categoricamente que não temos esperança. Se esperamos que a qualquer momento a nossa esperança possa morrer, ou se estamos lutando para que a nossa esperança não morra, em outras palavras, não temos esperança. Não somos como Davi, que nos salmos bíblicos vai dizer: em ti coloco a minha esperança, ó Jesus, porque de ti vem o meu socorro. E quando nós depositamos a nossa esperança em Jesus, ela nunca morre, porque Jesus não morre, e porque Jesus está vivo, e porque Jesus é a nossa esperança, nós então temos segurança e nós temos descanso. Ah, como descansar neste tempo? Talvez possamos descansar nos nossos colchões gostosos, no nosso travesseiro de pluma, nos nossos lençóis de linho, mas aqui dentro continua uma tempestade, uma guerra interminável, onde muitas vezes vamos buscar descanso na droga, muitas vezes vamos buscar descanso na dependência química, vamos buscar descanso em algum vício, no jogo, na pornografia, vamos buscar descanso em áreas que não vão preencher e não vão trazer descanso para a nossa alma. Outro dia, pouco tempo atrás, estava vendo aí uma reportagem a respeito de uma família bem conhecida de empresários do nosso estado, do nosso país. E ali então eles falavam a respeito da promiscuidade que era a vida desta família e de muitos empresários bem-sucedidos do nosso país. Onde os homens se alimentam de garotas de programa, onde os homens se alimentam, da prostituição. Por quê? Porque não tem sossego. Porque precisam, deste descanso e vão buscar na fonte errada. Mas o texto bíblico também vai nos dizer que nós somos moradores de ruas, porque esta tenda que hoje me abriga, esta tenda que hoje me socorre, esta tenda que hoje reflete o meu exterior, um dia ela vai se desfazer, um dia ela vai acabar. E é interessante porque um corpo, ele não sobrevive sem uma alma, mas uma alma não precisa de um corpo. O que o texto bíblico está dizendo é exatamente isto, que este corpo, ele precisa de uma alma para sobreviver. Ele precisa de uma alma para existir. Ele precisa de uma alma para significado de vida. Ele precisa de uma alma para ir e vir. Mas uma alma não precisa de um corpo. Uma alma subsiste independentemente de um corpo. E o que o texto bíblico está dizendo é que é exatamente isso. Precisamos cuidar da alma. Porque somos, sim, o filme está certo, o autor está certo,
o artista está certo, somos sim moradores de rua, até que cheguemos ao nosso lar celestial. Até que cheguemos à conquista do sonho da casa própria. Eu sei que talvez você já esteja com a sua casa própria do lado de cada eternidade quitada ou financiada, ou você é sócio da Caixa, ou a Caixa é sócio da sua parceria, né, da sua intenção de ter uma casa própria, um banco, uma financiadora. Mas isso não impede de você continuar sendo um morador de rua. Porque tudo isso vai ser derrubado, tudo isso será desfeito, tudo isso queimará, tudo isso será consumido pelo fogo, tudo isso passará. A única coisa que não vai passar é a mansão que Deus já preparou para nós e que nos espera e que nos aguarda para que lá possamos então morar e viver eternamente. O texto bíblico está nos relembrando daquela experiência onde Jesus estava no Monte da Transfiguração e ele não foi reconhecido porque ele já estava revestido de um corpo glorificado. Por isso o texto bíblico diz assim, teremos um corpo eterno, um corpo glorificado, um corpo onde não mais sofrerá, as consequências do tempo, um corpo onde não mais terá que enfrentar as consequências do tempo. Mas acima de tudo, ele diz, tem uma casa preparada a vocês. Tem uma casa no céu que é feita pelo próprio Deus. Ele é o arquiteto, ele é o engenheiro, ele é o construtor. E ele preparou, e esta casa está preparada para você. A grande questão é, você está preparado para lá? Porque o céu foi preparado para aqueles que estão preparados. O céu não é para pessoas que não estão preparadas. E o que eu quero dizer com que o céu foi preparado para as pessoas que estão preparadas? É Jesus. Jesus é o nosso preparo. É Jesus que abre o caminho para o céu. É Jesus que pavimenta a estrada para o céu. É Jesus que estará nos portões celestiais, de braços estendidos, nos aguardando a chegar. Sem Jesus, não há possibilidade de desfrutarmos de céu, de vida eterna. Sem Jesus, continuaremos sendo moradores de rua. Continuaremos buscando um teto, um lugar que nos abrigue, um lugar que nos acolha, um lugar que nos traga segurança, um lugar que nos traga descanso, um lugar que nos traga paz, um lugar que nos traga esperança. Por isso Jesus Cristo, ele tornou-se homem, humilhou-se a si mesmo, deixou, abriu mão da glória celestial, sem abrir mão da glória divina, para se fazer homem entre nós e nos convidar a um relacionamento pessoal com ele, e assim, carimbar o passaporte, carimbar a escritura, a livrar a escritura de propriedade e nos dizer, aqui está, meu filho amado, aqui está. Você agora tem acesso livre ao maior condomínio da face da terra, ao maior condomínio da história da humanidade, a Nova Jerusalém, o lar celestial, esta cidade que vai ser um verdadeiro condomínio, povoado só por pessoas que estão preparadas para aquele lugar. O preparo não é a nossa boa obra, o preparo não é a nossa inteligência, o preparo não é as nossas conquistas deste lado de cada eternidade, o preparo não é nossa intelectualidade, o preparo não é a nossa cultura, o preparo é Jesus Cristo. Lá todos serão iguais, como aqui também nós somos iguais, todos sem teto, lá todos serão iguais. Aquele que não sabe ler vai assentar-se com aquele que é poliglota. Aquele que nunca teve um carro vai sentar-se com aquele que teve lanchas, com aquele que teve avião. Ali todos nós estaremos juntos. Qualquer divisão de classe não existirá. Qualquer divisão cultural não existirá. Qualquer divisão de sonhos não existirá mais. Porque é o lugar que Deus preparou para nós. O céu é o lugar preparado para aqueles que estão preparados. Mas também o céu é um estado permanente. Antes de falarmos sobre o céu como um lugar, eu preciso lembrar a vocês que também o céu é um lugar permanente.
Quantas vezes você já ouviu alguém dizer assim, o céu é aqui mesmo, ou o inferno é aqui mesmo. A minha vida está um inferno. Puxa, eu estou vivendo um tempo que eu pareço estar nos céus. E temos a tendência, tem uma cultura que é desenvolvida em dizer que o céu é simplesmente um estado de espírito. Não, ele não é simplesmente um estado de espírito, ainda que ele seja um estado de espírito. Céu é um estado permanente de contentamento. Quando Jesus morreu naquela cruz em nosso favor, e ele estabeleceu um relacionamento conosco e nos reconectou com Deus, o grande desejo dele é que nós pudéssemos nos satisfazer plenamente nele. Por isso, aquela convicção e aquele conceito de quanto mais satisfeitos estamos em Deus, mais o glorificamos, mais o adoramos, mais apontamos aos homens a direção a ele. O desejo de Deus é que nós pudéssemos ter contentamento pleno, constante, contínuo. Isto é céu. Então, eu posso sim viver no céu antes que eu esteja no lugar chamado céu, neste tempo, buscando este contentamento pleno. Não é utopia. Jesus nos oferece isso. Jesus é satisfação. Tudo que nós precisamos, tudo que nós necessitamos, nós podemos encontrar em Jesus. Mas nós não podemos ficar apenas com esta afirmação de que o céu é um estado. Porque se o céu for um estado, o inferno também será um estado. Mas tanto o céu quanto o inferno é um lugar. O inferno não foi preparado para os homens. O inferno foi preparado para Satanás e os seus demônios. Mas quando o pecado entrou no mundo e nos separou de Deus, ergueu um muro entre nós e Deus, agora existem aqueles que experimentarão a segunda morte. E esta segunda morte, o texto bíblico de Apocalipse nos diz que é chamado de lago de fogo e enxofre. Um lugar quente e fedido. Assim, mais ou menos, como a 25 de março, nas épocas de grandes temporadas. Você entra numa loja, quente e fedida. Mas vai ser muito pior. Porque eu posso sair da 25 de março e vir para casa. No inferno, quem para lá for, não tem retorno. Mas, quando nós olhamos para esse texto, ele diz que o céu é um lugar. Mas antes de falarmos sobre isso, segura mais um pouquinho a sua ansiedade. Eu preciso lembrar a você que o céu não é só o destino do crente. O céu não é só o destino daqueles que amam a Jesus. O céu não é o destino apenas daqueles que servem a Jesus. O céu também é a sua origem, e não apenas a origem daqueles que amam a Jesus, é a origem de toda a humanidade. Temos a tendência de achar que o céu é o nosso destino, mas eu preciso lembrar a você na noite de hoje que o céu também é a nossa origem. Ou seja, quando nós morrermos, nós vamos para o céu em Cristo Jesus, nós estaremos voltando para o lar, voltando para casa, reabitando a nossa pátria. Estaremos de volta ao lugar da onde saímos, estaremos de volta ao lugar aonde fomos criados. Não é então partida. Por isso que várias histórias, vários exemplos nos diz, o crente ele não partiu, ele chegou. Aquele que faleceu, aquele que morreu em Jesus Cristo, ele não partiu. Ele chegou, ele voltou para casa, ele voltou para o seu lar, ele voltou para a sua pátria. E um dos textos incríveis que a palavra de Deus nos ensina a pensar que o céu não é apenas o nosso lugar final, mas é a nossa origem, está lá em Isaías capítulo 46, versículo 10. Eu quero ler com você Isaías 46, versículo 10. E quero explicar um pouquinho esse texto tão lindo das Escrituras Sagradas que diz assim, Isaías, capítulo 46, versículo 10. Só eu, é Deus dizendo, só eu posso lhes anunciar desde já o que acontecerá no futuro. Só eu, é o que Deus está dizendo,
posso lhes anunciar desde já o que lhe acontecerá no futuro. Todos os meus planos se cumprirão, pois faço tudo que desejo. Mas eu quero que você preste atenção nesta expressão. Só eu posso lhes anunciar desde já o que acontecerá no futuro. Nossa tendência é olhar para esse texto e dizer que Deus pode anunciar o que vai acontecer no futuro porque Ele é onisciente. Ele conhece todas as coisas. Mas não é só pela sua onisciência, não é simplesmente por Ele ser conhecedor de todas as coisas que Ele pode anunciar o que vai acontecer no futuro. Geralmente nós, antes de terminarmos alguma coisa, nós começamos, Primeiro a gente começa com um plano, a gente começa com uma ação, a gente começa a construir, e aí, conforme nós vamos vivendo, nós vamos fazendo, a gente chega ao final daquele projeto, a gente chega ao final daquela construção, a gente chega ao final daquela viagem, a gente chega ao final de um objetivo. Nós não conseguimos chegar ao final de um objetivo sem antes dar o primeiro passo. Eu tenho que tomar a iniciativa, eu tenho que começar. Se eu não começar, eu não termino. Deus é a inversão disso. Antes de Deus começar, Ele termina primeiro. Espera aí. Agora, o Tico e o Teco ficou bagunçado. Até eu fico com o Tico e Teco bagunçado e com medo de errar nessa expressão. Você começa para terminar. Deus termina para começar. Para você entender um pouco melhor isso. Talvez antes de você começar uma ação, você a tenha terminado primeiro. De que modo? Sabe quando você planeja antes? Então, vamos dizer assim, você está planejando as suas férias em janeiro já. Então, você já escolheu o hotel, você já escolheu a cidade, você já escolheu o meio de transporte, você já escolheu a forma de pagamento, você já escolheu o prazo de pagamento, você já escolheu quem vai com você, você já, então, pegou, o mapa turístico do lugar em que você está, você já escolheu os lugares que você vai estar, os restaurantes que você quer conhecer, você já viu os parques que você quer visitar, os montes que você quer subir, as praias que você quer nadar, você já escolheu o café ou a cafeteria que você quer conhecer, você já escolheu, a sorveteria que você vai, ou seja, você tem todo o planejamento da sua viagem. Você só vai começar a sua viagem depois que você terminar o seu planejamento. Consegue entender isso? Eu sei que nem sempre é assim que a gente faz. Eu sei que às vezes a gente toma uma decisão de última hora e vai fazendo o planejamento no carro, Então, enquanto a gente está chegando no lugar, a gente já está escolhendo ali os lugares, tal. Durante os dias nós vamos fazendo o nosso planejamento e terminamos as nossas férias. Mas tem muita gente que termina primeiro, para depois começar. Esse é o nosso Deus. Ele termina primeiro, para depois começar. Ele terminou você primeiro nos céus, para que depois você pudesse começar a vida. O que eu quero dizer com isso? Que antes que você viesse à existência, Deus na eternidade já havia pensado em você, idealizado você, criado você e colocado no seu interior tudo o que você precisa para alcançar os seus objetivos. Ele já colocou em você tudo o que você precisa para ser um homem, uma mulher que realize. Ele já colocou em você dons. Ele já colocou em você talentos. É claro que os dons são recebidos naquele momento em que nós entregamos a nossa vida a Jesus. Mas Ele já colocou em você talentos. Ele já colocou em você sentimentos. Ele já colocou em você preferências. Por que é que muitas vezes tem coisas que eu sou atraído a fazer e tem outras coisas que eu não sou atraído a fazer? É porque lá na eternidade, lá no céu, Deus já colocou isso em você. Ou seja, Deus ele terminou você na eternidade e aí Ele permitiu que você nascesse. Ele planejou antes. E agora Ele está executando com você esse plano. E conduzindo a sua história.
e conduzindo os seus dias e trabalhando por você. Por isso, o céu não é apenas o nosso destino, mas o céu é a nossa origem. Por isso que quando aceitamos a Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, a eternidade gravada, a eternidade, colocada no nosso coração, a eternidade gravada dos nossos olhos, talvez um dos lugares que eu mais sinta saudade é do céu. Mesmo eu, na concepção humana, depois que vir a existir, nunca tenha tido o prazer de ter estado lá. Mas sabe aquela sensação de uma criança que nasce num país e ele é obrigado, pela guerra, ele é obrigado pela mudança de trabalho, ele é obrigado por circunstâncias humanas a deixar a sua pátria e ir para outro país? Mesmo ele não tendo crescido nas ruas do país em que ele nasceu, mesmo ele tendo vindo pequenininho, talvez até mesmo no colo de uma mãe, dentro de um navio, fugindo da guerra, e ele chega no nosso país, e ele fica sempre com aquela sensação de querer conhecer a sua pátria. Ele tem saudade do que ele nunca viu. Ele tem saudade de um lugar em que ele nunca esteve. Ele tem saudade, das ruas em que ele nunca andou. Ele tem saudade dos vizinhos que ele nem conhece. Assim é o crente em Cristo Jesus. Assim sou eu vivendo peregrino nesta terra. Já com saudade do futuro, já com saudade do céu, porque mesmo eu nunca tendo andado lá, eu sei que lá é o meu lugar, eu sei que lá é a minha pátria, eu sei que lá é a minha morada, eu sei que lá eu deixarei de ser um morador de rua, eu sei que lá existe uma mansão preparada para mim, mesmo que seja uma kitnet preparada para mim, mesmo que seja um quarto e cozinha preparado para mim, não importa. É a minha eternidade, é o lugar onde Deus me colocou, é o lugar da onde Deus me fez. E agora Ele almeja que para lá estejamos desejosos de voltar. Por isso, o desejo de Deus, e Pedro fala isso, que o desejo de Cristo Jesus é que todos venham ao arrependimento, venham experimentar o arrependimento e que todos venham a experimentar a salvação. O desejo de Deus é que você possa ter esta vontade de estar no céu, possa ter esta vontade de voltar para sua pátria, possa ter esta vontade de ir para casa. Porque não existe um lugar mais gostoso do que a nossa casa. Por isso o texto bíblico é enfático em vários textos, a nos mostrar que o céu é um lugar real. É uma cidade real. E a primeira declaração que eu vejo a respeito, deste céu sendo um lugar real, está lá em João, capítulo 14, versículo 1 e 2. O texto bíblico nos lembra: não deixem que o seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-los teria dito: vou preparar lugar para vocês. Como eu gosto de dizer, não existe nada mais gostoso depois de passarmos um tempo fora de casa, em voltarmos para nossa casa. Como você definiria a casa do seu papai? Se você pudesse aí, pegar o microfone agora e interagir comigo, mas você tem o chat, interage aí comigo. Como você define a casa do papai? É um lugar o quê? De aconchego? Como que é a casa do papai? Um lugar de acolhimento? Como que é a casa do papai? Um lugar de conforto, de liberdade? É na casa do papai que você fica à vontade em tirar, as sandálias, em abrir a geladeira, em ir até o micro-ondas. É na casa do papai que você sente-se à vontade para deitar no sofá e colocar o pé em cima do sofá? Não é bom a casa do pai?
Não é bom estarmos na casa do Pai? Ah, como eu quero criar um ambiente no meu lar para que a minha filha sempre queira voltar para minha casa. Sempre queira voltar. Casa do Pai é lugar de segurança. Casa do Pai é lugar de conforto. Por mais simples que seja. Você já viu? Casa do Pai parece que nunca falta nada. Eles são ali aposentados, ganham pouco, mas parece que a geladeira está sempre mais cheia do que nós que trabalhamos e temos um monte de recursos. Casa do Pai tem sempre uma comidinha preparada. Casa do Pai tem sempre algo que reflete o nosso desejo. Jesus está dizendo, nesse tempo em que vocês estão do lado de cada eternidade, não andem aflitos, ansiosos, temerosos, porque vocês já têm uma casa. Vocês não precisam sentir-se como moradores de rua. E lá na casa do Pai há muitos aposentos, há muitos quartos, há muitos lugares onde vocês vão se deliciar. E se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar esse lugar para que daqui a pouquinho vocês possam estar lá. O céu é um lugar. O céu é definido como o lugar onde Deus habita. Como é gostoso saber que o céu é um lugar e quem habita lá no céu é Deus. E Ele preparou este lugar para aqueles que estão preparados para ter comunhão com Ele, para conviver com Ele, para andar com Ele. Mas o céu também é um lugar onde nós depositamos o nosso tesouro. Olha comigo o texto de Mateus, capítulo 19, versículo 21. O texto bíblico diz que é o lugar onde nós depositamos o nosso tesouro. Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. É claro que nesse texto específico, Jesus está falando, com um jovem rico. E ele havia perguntado, o que é necessário para que eu seja salvo? E Jesus olhou para o coração dele e disse assim, onde você tem colocado o seu coração? Do lado de cada eternidade ou do lado de lá da eternidade? Eu quero que você coloque o seu coração do lado de lá da eternidade. Comece a depositar os seus tesouros ali. Os nossos tesouros são as noites de oração. Os nossos tesouros são os dias de jejum. Os nossos tesouros são os momentos em que oramos com alguém, os momentos em que servimos alguém, o momento em que atendemos o próximo, um necessitado, o momento em que falamos de Jesus a outras pessoas. Os nossos tesouros estão representados na conversão de pessoas. Os nossos tesouros estão representados na maneira como eu ando com esse Jesus. Os nossos tesouros estão representados na maneira como eu estendo a mão para abençoar pessoas. Ei, o seu pote como está? Você tem enchido o seu pote de tesouro? Aquele que vai decorar o ambiente da sua mansão celestial? Aquele que vai estar, então, numa prateleira, quando você chegar na sua casa eterna, na sua morada eterna, quando você deixar de ser um morador de rua, e ali, então, estará pintado nas paredes as suas ações, quantas pessoas você abençoou, quantas pessoas você evangelizou, ali estará os dias, em um retrato lindo, representando todas as horas que você passou orando, todas as horas que você passou lendo a Bíblia, todas as horas que você passou estendendo a mão. Ei, não é criptomoeda que terá na eternidade. Não, eu não estou dizendo que você não deve lutar pelo seu bem-estar do lado de cada eternidade. Não há nenhum mal nisto, em você investir bem os seus recursos, em você multiplicar os seus recursos, contanto que esses recursos que você tem multiplicado produzam
tesouros para o céu. Como eu gosto de dizer, o que adianta ter um carro de 7 lugares se é só você e a sua esposa e você não dá carona para ninguém? O que adianta você ter casas na praia, no campo, se você nunca leva um amigo para fazer um churrasco com você? O que adianta você ter uma casa grande, onde você mora aí com o seu filho, com a sua esposa, e você nunca receber alguém para poder abençoar? Nós estamos precisando juntar tesouros no céu. Ali está a nossa morada. Esta tenda vai se desfazer. Mas o céu é um lugar onde nós depositamos os nossos tesouros. O céu também representa a nossa herança. Olha o que o texto bíblico diz em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 4 e 5. O céu é o lugar onde representa a nossa esperança, a nossa herança. É uma herança imperecível, pura, imaculada, que não muda, nem se deteriora, guardada para você no céu. Quando você pensa em herança, o que vem à sua mente? Você receber algo do qual você não plantou. Você receber algo do qual você não trabalhou. Você receber algo do qual você não fez nenhum esforço para ter. Mas alguém trabalhou por você. Alguém conquistou por você. Alguém abriu mão de alguma coisa para que pudesse ter aquilo e aí ele deixou como herança para você. O céu é a nossa herança. Nós não merecíamos o céu. Não podemos fazer nada para merecer o céu. Não tem nada que eu possa fazer para um dia estar lá. Eu recebo como herança. Porque a morte de Jesus me fez filho de Deus. A morte de Jesus e a fé em Jesus me torna filho dele. Não apenas mais criatura dele. E o texto bíblico nos diz que agora nós somos irmãos, co-irmãos em Jesus, por adoção. E agora o Pai, ele divide a sua herança conosco. E o céu é a nossa herança. Muitos têm desperdiçado as suas heranças. Sabe aquela máxima? Um constrói, outro desfruta, para que outro tenha que reconstruir? Não seja a geração que só desfrute. Não seja a geração que só destrói. Um constrói, outros vão dizer, outro desfruta e outro destrói. Não seja a geração que pega a herança e porque veio fácil para você, você vai gastando aí de maneira irresponsável, de maneira então a não saber o que fazer com o que você tem. Não é esta a história do filho pródigo? Que relata mais a história de um pai pródigo do que de um filho. De um homem, de um filho que, cansado de viver nas terras do seu pai, disse assim: olha, eu quero a herança em vida. Me dê tudo aquilo que me pertence. E aquele jovem pegou tudo aquilo que pertencia a ele como herança do pai e ele saiu para viver a sua vida. E o texto bíblico diz que irresponsavelmente ele viveu seus dias até que ele perdeu tudo. A ponto de ter, o texto bíblico diz, comer as bolotas que os porcos faziam. E aí então ele percebeu, bem, mas até os trabalhadores do meu pai vivem melhor do que eu. Vou voltar para casa e vou pedir que meu pai me dê um emprego, porque eu vou viver melhor do que eu estou vivendo aqui. Não desperdice a sua herança. Ela está reservada para você. A única coisa que você tem que fazer é entregar a sua vida e o seu coração a Jesus. Isso é a única coisa que você tem que fazer. Nesse dia, você já vai ser incluído no testamento de Deus. Você já vai estar incluído no livro da vida. E ali então, Deus deixará uma escritura com a parte que lhe pertence do céu, a herança que Ele te deixou. Mas para você que já tem o céu,
Mas para você que já vive com Jesus, mas para você que já tem uma morada, você tem certeza que vai para o céu, não desperdice esta herança. Não viva irresponsavelmente, relaxadamente, não se lambuze. Desde o começo da pandemia, o grande sentimento que veio no meu coração é que Deus estava nos dando uma oportunidade para que a palavra dele se cumprisse. Aquele que é santo, santifique-se mais. Aquele que é impuro, aquele que é sujo, ele vai se sujar mais. Que esta não seja a sua realidade. Que você continue se santificando e desfrutando e usufruindo de maneira sábia da sua herança. Você vai tomar posse dela. Mas você já pode viver os frutos e os benefícios dela nos dias de hoje. Mas o texto bíblico também vai dizer que o céu é um lugar de descanso. Olha Apocalipse capítulo 14, versículo 13, o que é que o texto bíblico diz? Um lugar de descanso. E ouvi uma voz que vinha do céu dizendo, escreva isto, felizes os que de agora em diante morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, eles são verdadeiramente felizes, pois descansarão de seu trabalho árduo, porque suas obras os acompanharão. Quando o texto bíblico fala de descanso, ele está falando, sim, dessa atividade penosa que é morar do lado de cada eternidade. Como nós vimos hoje pela manhã, perseguição de todos os lados, suor do teu trabalho, granjeará o pão de cada dia, é pegar ônibus cheio, é pegar metrô cheio, é pegar trem cheio, é bater na porta das empresas com o currículo e ouvir não, é ter que conversar com pessoas e tentar convencê-los de que o seu produto é o melhor do mercado, é ter que lutar, né? Ou paga o imposto, ou paga a luz de casa, ou a luz do seu comércio. Então, nós precisamos entender que do lado de cá é muito trabalho. É muita aflição. É como Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Agora vem, então, Jesus Cristo, e agora vem o texto de Apocalipse e diz, ei, mas tem um lugar preparado para vocês, onde vocês descansarão deste trabalho penoso do lado de cá, ou do lado de lá da eternidade. Mas não somente nesse aspecto. O descanso que o texto bíblico diz é aquele do refrigério da alma. Sabe o apelo do salmista, quando ele olha para nós, lá no Salmo 46, e numa linguagem militar, né? É uma voz de um general falando, é o comando de um general falando para o seu exército. Aquietai-vos, lá no versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei honrado entre todas as nações, serei honrado no mundo inteiro. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O texto de Hebreus, no capítulo 4, também fala a respeito disto, do descanso que está preparado para nós. Entrem no descanso de Deus. O descanso que Apocalipse está falando é exatamente esse, do refrigério da nossa alma. Do lugar onde não haverá mais dor e tormento. Porque todos os que entraram no meu descanso descansarão de seu trabalho, como Deus fez após a criação do mundo. O que é que Deus fez? A cada final de dia, celebrou, festejou e viu Deus que era bom. Hoje talvez a sua alma esteja aflita. Hoje talvez a sua alma esteja cansada. Mas o céu é um lugar de descanso. Mas, curiosamente,
E aí a palavra de Deus ela não está se contradizendo, porque exatamente a palavra de Deus está falando que o trabalho do lado de cá do céu é penoso. E ao mesmo tempo ele está falando que do lado de lá nós vamos ter descanso, porque as obras deste tempo cessarão e as nossas obras nos acompanharão. Mas ele também está falando desse aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Mas o céu não será um lugar monótono. Se você acha que o céu será um lugar chato, um lugar então monótono, um lugar onde você não vai ter nada o que fazer, um lugar onde o tempo não vai passar, por isso é eterno, né? Porque demora para passar o dia. Não, você está enganado. Olha o que diz Apocalipse capítulo 7, versículo 15. E aqui vai uma dica para você. Por isso, estão diante do trono de Deus e dia e noite o servem no seu templo. E aquele que se senta no trono lhes dará abrigo. Ah, se você é preguiçoso do lado de cá da eternidade, do lado de lá da eternidade você vai sofrer. Ah, se do lado de cá da eternidade você não gosta de servir a Deus, do lado de lá o céu vai ser chato para você. Porque nós vamos passar 24 horas do dia servindo a Deus. Haverá muito trabalho no céu. Nós vamos então estar diante do trono dele, servindo com a nossa adoração, servindo com a nossa glorificação, ou adorando e glorificando a ele, servindo com os nossos gestos de amor. Aí eu fico preocupado, né? Se você tem dificuldade em servir a Deus do lado de cá do céu. Porque do lado de lá do céu, você vai passar a eternidade servindo a Deus. Por isso, o céu é um lugar preparado para aqueles que foram preparados. Sabe aquele sentimento de você convidar alguém para vir ao templo, para adorar a Deus, para celebrar a Jesus, para ouvir uma mensagem, para passar uma manhã, uma noite com você? E a pessoa diz assim para você, não vou não combina comigo aquele lugar. Eu não entendo o que acontece ali. Eu acho muito cansativo ir à igreja. Eu acho desnecessário ir à igreja. Essa pessoa não tem por que ir para o céu mesmo. Porque o céu vai ser a extensão plena do que nós vivemos aqui dominicalmente. Então, se você não gosta de vir aqui no domingo, o céu não é para você. Porque o céu é uma representação, ou a igreja, os domingos, é uma representação do céu. Então, sabe quando você fala assim para alguém, vamos lá na minha igreja, tem um pastor lá, ele fez um corte diferente, você vai gostar, você vai dar risada dele, vamos lá. A pessoa fala assim, não, domingo é dia de lavar o carro, domingo é dia de passear, domingo é dia de convidar alguém para fazer um churrasco. Não, deixa, não combina com aquele lugar. Então ele não pode ir para o céu mesmo, porque o céu será todos os dias domingo. E se aqui em nossa igreja o domingo não é normal, no céu não será normal. Será uma aventura incrível, de louvor, de adoração, de felicidade, de confraternização, de celebração. Como eu desejo viver os domingos na eternidade. Como eu adoraria, ter esta convicção. Como eu estou ansiosamente esperando para ir para a eternidade, porque na eternidade não haverá segunda-feira. Na eternidade eu não vou precisar encarar o meu gerente. Na eternidade eu não vou precisar encarar o meu cliente. Na eternidade eu não vou ter que ficar ligando para o meu fornecedor, porque eu vendi e a mercadoria não chega. Na segunda-feira eu não vou precisar pagar as minhas contas, porque depois do domingo, vem o domingo. E vem o domingo de novo. E vem o domingo. E nós vamos viver domingo todo o tempo. Então, se você não gosta de domingo, o céu não é para você. Agora, se você gosta do domingo, o céu foi preparado para você. Quando eu olho para essas realidades, eu fico imaginando o que é de um morador de rua. Alguém inseguro,
Alguém sem esperança? Alguém sem descanso? Se essa é a sua realidade, se a sua realidade é de um morador de rua, eu tenho um convite a você. Renda-se a Jesus e Ele vai convidar você a desfrutar de uma morada na eternidade. Por mais linda que seja a sua casa aqui, ela não se compara à casa que Deus preparou para você na eternidade. O céu é um lugar incrível. O céu é um lugar maravilhoso. Pode cantar. Já estou ouvindo você cantar. Cheio do quê? De glória e alegria. É para o céu que eu vivo. É para o céu que eu estou marchando. Cada dia que passa, eu estou mais próximo da casa do Pai. Voltando para minha terra natal. O lugar aonde Deus primeiro terminou para depois iniciar. Aqui dentro, você aqui dentro, tem todos os recursos que você precisa para uma vida plena. Porque foi Deus quem colocou tudo o que você precisa em você. Onde você quer morar? Qual é a casa dos seus sonhos? A minha já está pronta. Ela está fechadinha. A chave já está ali, na fechadura. Quando eu entrar nesse condomínio, eu vou correr direto para a minha quadra e vou abrir a porta e vou entrar. Porque aí começa o meu domingo após domingo. Por isso fica a dica. Se você não gosta do domingo, talvez o céu, de fato, ainda não seja para você. Se você não gosta de adoração, talvez o céu não seja para você. Se você não gosta de igreja, talvez o céu não seja para você. Mas ele pode vir a ser. Entregue sua vida e o seu coração a Jesus.